Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 29 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 118.200 dólares americanos, com uma pequena queda ao longo das últimas 24 horas de 0,2%. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado, só que com diferentes intensidades. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo, também está em queda ao longo do último dia, uma queda de 0,6%, com cada unidade nesse momento em 3.800 dólares americanos. A gente vê algumas criptomoedas, como a Solana, caindo mais, caindo quase 4,5%. A gente vê outras caindo ainda mais, como a Sui, caindo 8,5%. Mas a gente também consegue ver que, por exemplo, a BNB está caindo 3%. Que a XRP está caindo cerca de 2%. Então o mercado está em queda, o mercado está sim em correção, mas uma correção em diferentes proporções. De qualquer dúvida, o que a gente consegue ver é que sim, o Bitcoin está sendo o ativo mais resiliente também nesse momento de pequena correção no mercado, seguido pelo Ether, que também está conseguindo cair pouco ao longo das últimas 24 horas e está conseguindo, além disso, entregar uma valorização ao longo da última semana. Se a gente olhar o top 10 do mercado, só 3 ativos estão com valorização ao longo dos últimos 7 dias, que é o Ether, com uma valorização de 3,7%, o BNB, com uma valorização de 6,1%, e a Tron com uma valorização de 8,2%. A Tron também está conseguindo se desvincular dessa queda ao longo do último dia, com uma valorização, inclusive, nas últimas 24 horas. E um dos fatores é o fato dela também estar sendo utilizada para reserva estratégica de algumas empresas. Mas a gente vai debater mais sobre isso ao longo do episódio de hoje. Dando continuidade ao Giro Bitcoin, agora dando um giro pelos ETFs do mercado americano, no dia de ontem, dia 28 de julho, a gente teve um inflow tanto no ETF de Bitcoin Spot, quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de BTC Spot, a gente teve uma entrada de 1.302 BTC. Significativo, que aumentou, quase que dobrou ao que a gente teve na última sexta-feira, e além disso foi o terceiro dia consecutivo de inflow. Além disso, a gente também teve inflow, que nem eu falei, no ETF de Ether Spot. Esse sim está com uma larga sequência, uma grande sequência de dias positivos. É o 17º dia consecutivo de inflow no ETF de Ether Spot. Ontem foi um inflow pequeno, é verdade, foi um inflow de 16.840 ETH, o que em dólar americano deu cerca de 60 milhões de dólares aproximadamente. Então é uma queda considerável se a gente comparar a queda que a gente estava tendo nos dias, a entrada que a gente estava tendo nos dias anteriores. Por exemplo, no dia 24/7, a gente teve um inflow de 453 milhões de dólares. Agora, no dia 27, a gente teve um inflow de 65 milhões. Então, reduziu consideravelmente o tamanho do inflow, mas de qualquer forma, é o 17º dia consecutivo de entrada no ETF de Ether Spot. E isso está sendo muito significativo para o ETH. Esse é, sem sombra de dúvida, um dos fatores que estão levando o Ether a conseguir se valorizar ao longo dos últimos meses e conseguido cair pouco agora nesse momento de correção do mercado. Enquanto a gente está gravando aqui, por exemplo, o Ether já conseguiu subir um pouquinho e a queda, por exemplo, ao longo das últimas 24 horas tem 0,06%. Ou seja, está praticamente estável. E sem sombra de dúvida, esse aumento da demanda por ETH dos institucionais e dos investidores financeiros tradicionais tem ajudado muito. Inclusive, o banco de UK, o Banco do Reino Unido, o Standard Chartered, ele divulgou um relatório falando que ao longo dos últimos meses, 1% de toda a oferta circulante do ETH foi adquirida por corporações. E eles até colocaram no relatório que a compra por essas companhias sem sombra de dúvida, estão contribuindo para os ganhos de preço do ETH ao longo desse tempo, em conjunto com essa sequência positiva nos ETFs de Ether Spot. E isso a gente consegue ver de uma forma muito clara. A gente vê crescendo um número de empresas fazendo reserva estratégica de Ether. Para vocês terem uma ideia, a gente já tem 2.470.000 unidades de ETH que estão em reservas estratégicas de Ether em empresas. Isso já corresponde a quase 10 bilhões de dólares. Para ser mais exato, 9,45. Se a gente somar isso com 5,82 milhões de ETH que estão sob gestão dos ETFs de Ether Spot, o
que dá cerca de 22 bilhões de dólares, a gente já tem mais de 6% do total do Ether circulante. E é mais de 6% mesmo, é 6,8% para ser mais exato. É 2% de reserva estratégica e 4,8% dos ETFs. E isso é muito simbólico, porque a gente tem visto muito Ether, muito ETH sendo retirado de circulação, seja pelas reservas estratégicas, seja pelos ETFs, ou seja pelo burn, porque o Ether, desde a atualização do Demerge, ele tem uma função também de que a cada transação que você faz, você queima um pouquinho de Ether, que é um Ether que nunca mais vai ficar disponível. Então, a gente vê que ao longo dos últimos 30 dias, por exemplo, foram mais de 2 milhões de Ether, 2,7 para ser mais exato, que foram retirados de circulação. 1,2 milhões foi justamente para a reserva estratégica, 1,6 para o ETF, 7.100 foram queimados, enquanto só 72.700 foram emitidos. Então isso, sem sombra de dúvida, tem ajudado muito o ETH a se valorizar. E graças a isso, inclusive, a gente tem visto essas empresas investindo cada vez mais em tesouraria de Ether. Dentre elas, quem tem se destacado é a Bitmain Merchant Tech, que já tem 625 mil unidades de ETH, e a SharpLink Gaming, que tem 438.200. E, inclusive, a ARK Invest, que é uma gestora de capital, uma das maiores gestoras de capital do mundo, está fazendo modificações nos seus ETFs e no que ela possui de ação. E eles estão fazendo essas modificações de portfólio para investir mais em Bitmain, por exemplo, que é justamente essa empresa que está fazendo tesouraria de ETH. Eles investiram mais 20 milhões de dólares agora em ação da Bitmain e diminuíram a participação em Coinbase, que é uma exchange de cripto, que é inclusive listado no S&P 500, da Block, que também está listada agora na S&P 500, e da Robinhood, que é uma corretora tradicional que agora também oferece a questão de cripto. Agora, quero dizer, já faz algum tempo, né? Então a Bitmain está sendo cada vez mais investida, sem sombra de dúvida, também por essa questão da tesouraria de ETH. E toda essa conjuntura, todos esses fatores estão fazendo com que alguns analistas acreditem que o mercado de ETH possa ter forças para chegar em 5 mil dólares. De novo, nesse momento está em 3.800 dólares. A all-time high já faz bastante tempo, foi 4 anos atrás, em 2021, quando o Ether bateu 4.891. Então, se o Ether, porventura, chegar à marca dos 5 mil dólares, ele vai ter renovado, ele vai ter rompido o seu topo histórico. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem visto excelentes prognósticos também para o ETH. É claro que isso não ajuda só o ETH, mas ajuda o mercado cripto como um todo. É a mesma coisa que eu falo do Bitcoin. Quando o Bitcoin se valoriza, a gente costuma ver as outras moedas seguindo junto. Por mais que não na mesma velocidade, elas acabam seguindo o fluxo do Bitcoin. O ETH é só mais uma mola propulsora para o mercado cripto. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de criptomoedas sendo utilizadas como um ativo de tesouraria por empresas, uma empresa canadense de vape, que é listada na Nasdaq, que é listada na Bolsa Americana, saltou 550% depois que anunciou mudanças para ser uma empresa de tesouraria em BNB. Vale ressaltar que essa empresa, a CEA, ela está sendo apoiada pela YZ Labs, que anteriormente se apresentava como um family office do CZ, que é um dos fundadores e antigo CEO da Binance. Vale ressaltar que eles pretendem levantar até 1,5 bilhões de dólares para comprar BNB. Caso eles consigam levantar tudo isso e, de fato, utilizem esse montante todo para fazer compra de BNB, eles vão se tornar o maior detentor corporativo desta criptomoeda. Vale ressaltar que, nesse momento, o BNB é o 5º colocado por capitalização de mercado ali no market cap, né? E renovou a all-time high recentemente. E por recentemente eu digo ontem. Nesse momento, cada unidade da BNB está a 815 dólares e a all-time high, o topo histórico, foi ontem, quando ela bateu 859. Então, sem sombra de dúvida, esses fatores de empresas também colocando capital em BNB têm ajudado na valorização, mas também acaba sendo ao contrário, né? Também porque a moeda está valorizando muito, a gente tem visto outras empresas começando a se interessar. Nessa daqui em específico, está sendo apoiada pelo CZ, então era natural que eles fizessem tesouraria de BNB. Mas não é só a BNB que está sendo uma altcoin utilizada como uma reserva estratégica de empresas. Recentemente, a SRM Entertainment, ela mudou o nome dela na Nasdaq e virou Tron Inc. Agora, se você for comprar uma ação na Nasdaq, você pode comprar uma ação da Tron, que é uma empresa, basicamente agora, de tesouraria de Tron, de TRX, que também está ali dentro do top 10 das criptomoedas, nesse momento na 9ª posição.
E a Tron Inc. busca também $1 bilhão para aumentar as participações em TRX. Vale ressaltar que a antiga SRM Entertainment era uma penny stock, era aquelas ações de centavos, que valiam muito pouco, e que já estão acumulando uma alta de 1.300% após essa fusão e após esse rebranding, porque virou de fato uma empresa de tesouraria em Tron e diversas pessoas têm buscado comprar a ação dessa empresa como uma forma de se expor indiretamente em criptomoeda, de se expor indiretamente em Tron. Muito interessante a gente ver esse movimento acontecendo e especialmente esse movimento de alta. Eu particularmente não acho, por exemplo, opinião pessoal do Paulo Aragão, eu não acho que vai ter demanda suficiente, por exemplo, para ETFs de todas as criptomoedas. Eu particularmente não acredito e, na minha opinião, basta a gente analisar o volume negociado das próprias criptomoedas. A gente vê, por exemplo, que nas últimas 24 horas o volume negociado de Bitcoin foi 65 bi, o de Ether é de 35 bi. Se a gente fizer uma proporção de ETF, a gente vai ver que os ETFs de ETH são menos negociados, são cerca de 20% do volume diário da negociação do ETF de BTC. Então, 65 bi, 35 bi na corretora, ETF é cerca de 20%, ou seja, é uma proporção bem menor. Então, agora imagina um ETF, por exemplo, de Hedera, que é um ETF que está protocolado na SEC, inclusive. Se a gente olhar o volume de negociação dessa criptomoeda nas corretoras tradicionais, dá cerca de $500 milhões, meio bilhão. Qual será a proporção, qual será o volume disso que vai ser negociado em ETF? Então, eu particularmente não acredito que tenha volume, que tenha demanda suficiente do mercado para todos esses ETFs de altcoins que estão sendo pedidos. De Cronos também, por exemplo, tem um pedido protocolado na SEC, $100 milhões diário nas corretoras. Tem demanda para isso em ETF? Eu particularmente acredito que não, mas quem vai responder isso é o mercado. De qualquer maneira, essas empresas de tesouraria, de altcoins, que têm conseguido se valorizar, são uma amostra de que essas criptomoedas em específico podem sim ter demanda no mercado tradicional. A Tron, por exemplo, a ação está valorizando bastante da Tron Inc. Então, para mim, é uma amostragem de que sim, um ETF de Tron pode ter demanda no mercado tradicional. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, falando de mercado tradicional, o PayPal está prestes a lançar um novo recurso que vai permitir aos comerciantes dos Estados Unidos aceitarem pagamentos com mais de 100 criptomoedas, visando transações internacionais e a maior utilidade para a sua própria stablecoin, a PYUSD. Para quem não sabe, o PayPal tem a sua própria stablecoin de dólar americano, que é justamente a PYUSD, né? A PYUSD. Então, todas as transações pagas com essas criptomoedas através dessa ferramenta deles vai ser automaticamente convertida ou na stablecoin PYUSD ou então em moeda fiduciária no momento do pagamento. Então, dessa forma, vai permitir que o comerciante receba pagamento em cripto sem ter que lidar diretamente com a volatilidade dos preços. Isso é interessante porque é uma forma da gente ver a adoção de criptomoeda surgindo. É claro que é um intermediário, a gente sabe que o comerciante, por exemplo, não vai ficar com a criptomoeda diretamente, ele vai receber em dólar ou numa stablecoin de dólar, mas de qualquer forma, o que importa é o consumidor, o usuário, poder utilizar a sua criptomoeda. Qualquer solução que visa aumentar a adoção das criptomoedas, eu sou muito fã. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, eu sei que é a parte chata, mas se você chegou até aqui agora, deixa o seu like, passa a seguir, ativa o sininho de notificação. Tá escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Podcast? Passa a seguir o podcast por aqui, dá 5 estrelinhas pra gente, dá essa avaliação positiva, porque isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!